Olá, você vai ver nessa edição. TCE prorroga retorno das atividades presenciais para o dia 1º de junho. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Ministério Público de Contas prorrogaram o retorno das atividades para 1º de junho. Até lá, os atendimentos continuam em teletrabalho. Mais detalhes na reportagem a seguir. 1º de junho. Essa é a nova data definida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e pelo Ministério Público de Contas para o retorno das atividades presenciais. A decisão conjunta pela prorrogação foi publicada no Diário Oficial de Contas do dia 14 de maio e se deu, segundo o presidente do TCE, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, e o Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, entre outros fatores, considerando a preocupação com a saúde pública de Mato Grosso em virtude da propagação do novo coronavírus. É também a partir do dia 1º de junho que os prazos dos processos virtuais e não virtuais serão retomados no estágio que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para complementação. Lembrando que para o envio dos informes mensais e imediatos dos sistemas Aplique e do GeoObras, deverão ser observados os prazos regulamentados em normas específicas sobre os assuntos. A publicação ainda destaca o dia 29 de maio como data limite para a suspensão dos prazos dos processos virtuais e não virtuais. Esse dia merece também a atenção dos servidores que se enquadram em uma ou mais condições do grupo de risco ou que ainda residem com pessoas consideradas do grupo de risco. Eles devem comunicar essa condição ao respectivo líder e à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE, enviando declaração pessoal e atestado médico, para que possam, assim, exercer as atividades por meio do regime de home office. Enquadram-se no perfil gestantes e lactantes maiores de 60 anos, portadores de imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados e pessoas que apresentem sintomas relacionados ao novo coronavírus. Os demais servidores devem retornar às atividades presencialmente nas sedes do TCE e do MPC das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, inclusive para o atendimento aos jurisdicionados e ao público externo quando for o caso. A ocupação de servidores em cada unidade deve ser de, no máximo, 50%. O cumprimento do expediente por todos os servidores de forma presencial será realizado gradualmente e vinculado à evolução das medidas de afrouxamento do distanciamento social adotado pelas autoridades públicas. Enquanto isso, nesse retorno, o acesso aos prédios do TCE e do MPC será condicionado ao uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel 70% e a verificação da temperatura corporal adequada, entre outras medidas. As demais diretrizes de prevenção adotadas contra a Covid-19 e ligada às atividades exercidas por teletrabalho e atendimento presencial constam na Portaria Conjunta número 67 de 2020, publicada em 30 de abril. Mais uma das diversas medidas internas e externas estabelecidas pelo TCE mato-grossense desde março, lembrando sempre a responsabilidade social do órgão de controle e a necessidade de se manter a prestação de serviços públicos, mesmo em meio à pandemia. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!